Nesse vídeo, eu vou explicar por que não classificar corretamente os seus gastos pode gerar uma confusão tão grande que vai te fazer gastar todo o seu dinheiro à toa, sem qualidade de vida, trazendo aquela sensação de parece que eu vivo só para pagar boleto. Eu vou te explicar por que tantas pessoas fazem isso errado e, principalmente, vou te contar como fazer certo. E aí sim, eu garanto que você vai conseguir ter um orçamento muito melhor, com muito mais qualidade de vida. Simples assim, só classificando melhor. Se você está interessado, assiste até o final, mas lembra de clicar no gostei e se inscreve no canal para aprender a cuidar do seu dinheiro, ok? Willy, chama a vinheta! Como eu falei no começo do vídeo, muitas pessoas classificam os gastos pessoais de forma errada, entre fixo e variável. Essa classificação foi criada para empresas. Quer ver como faz sentido? Custo fixo é todo aquele que não varia conforme a produção aumenta. Por exemplo, se você tem uma fábrica de sapatos, o aluguel da fábrica, do galpão, não varia. Consequentemente, se a produção aumenta ou diminui, é o mesmo aluguel que você paga. Bom, e custo variável é aquele que varia conforme a produção aumenta. Por exemplo, couro. Os gastos com couro de uma fábrica de sapato variam se a produção aumenta ou diminui. Mas vem cá, o que eu e você, enquanto pessoa física, produzimos? Não estou falando aqui das atividades profissionais, tá? No dia a dia. Mas em casa, pagando as contas. Nada. E é exatamente por isso que gera tanta dúvida. Em algumas reuniões, eu já perguntei para os casais, justamente para causar confusão. Me dá um exemplo de gasto fixo. Aí a pessoa fala, aluguel. E um variável? Aí um fala assim, energia. Aí a esposa ou o marido fala, mas espera aí, isso aí varia todo mês o valor. Mas aí o outro diz, mas isso vem todo mês. E eu pergunto para jogar gasolina no incêndio. E alimentação, é fixo ou variável? Aí um fala variável, mas aí eu pergunto, mas tem todo mês. E aí? Bom, essa confusão é normal justamente porque essa classificação só faz sentido para pessoa jurídica, para empresas. Então apaga isso da sua mente, esquece isso daqui para frente que eu vou te ensinar como fazer isso corretamente, ok? O primeiro tipo de gasto é o gasto mensal comprometido, que é aquele gasto que você tem todos os meses com data fixa para acontecer. Por exemplo, conta de aluguel, de água, de energia. O que esses gastos têm em comum é que o valor é altamente previsível. Apesar da conta de energia variar um pouco, mas ela vem mais ou menos o mesmo valor todos os meses. E outro ponto interessante também é que você tem uma baixa autonomia para mexer no valor desses gastos, por razões óbvias. Se você tem um contrato de aluguel, dificilmente você vai conseguir mexer no valor ao longo dos meses. O segredo que eu deixo para você, que é a dica que eu deixo para você, que tem gastos comprometidos, mensais comprometidos, é que você separe todos os meses, no ato do seu recebimento, o valor total dos seus gastos ao longo do mês. Exemplo, se somar lá conta de energia, conta de luz, aluguel, conta de celular, soma tudo. Vamos supor que você ganha 3 mil e o somatório deu R$800. Você vai separar no ato do recebimento. Recebeu, já separa esses R$800 porque você vai ter essas despesas ao longo do mês, certo? O segundo tipo de gasto é o gasto mensal flexível, que é todo aquele que você tem todos os meses e sem data fixa para acontecer. Diferente dos mensais comprometidos, que tem uma data, uma data de vencimento, nos mensais flexíveis, não. Eles podem acontecer a qualquer momento. Por exemplo, alimentação fora de casa, supermercado, combustível, você faz todos os meses, mas não tem uma data para acontecer. Tem duas características desses gastos que são comuns a todos eles. O primeiro é, você tem uma alta autonomia para gerir os valores, né? Em relação à alimentação fora de casa, por exemplo. Você consegue mexer no valor, basta mudar algum hábito ou outro. Outro ponto interessante também é que os valores são pouco previsíveis. Você não consegue exatamente saber quanto vai gastar no mês que vem com alimentação fora de casa, com combustível, até que combustível dá para ter uma noção pouca, mas dá, com o supermercado. Então, aqui eu deixo já a dica. Isso só vai funcionar se você estabelecer uma meta. Então, a dica para esses gastos é, defina uma meta e acompanhe o avanço ou o progresso dos gastos. Se você define que vai gastar com alimentação fora de casa R$400 por mês, você vai acompanhando para ver se está dentro
desta meta que você definiu, ok? O terceiro tipo de gasto são os gastos eventuais comprometidos. O que é isso? É aquele gasto que você não tem todo mês, porém tem um mês fixo para acontecer. Exemplo, IPVA, seguro do carro, IPTU e por aí vai. Outra característica desses gastos é que eles são muito previsíveis em relação ao valor. Você sabe com muita certeza qual é o valor que vai chegar ali do boleto para pagar. E em contrapartida, você não tem autonomia quase nenhuma para mexer. Afinal de contas, o valor do IPVA é aquele e você não pode mudar coisa alguma. E aqui eu deixo uma dica sensacional. Olha, essa talvez é a mais importante do vídeo. Você sabe quando vem o IPVA, o seguro do carro, o IPTU. Então a dica é a mesma do mensal comprometido. Separe este valor. Separe todos os meses. Então mais ou menos assim, se você tem ali um gasto com o IPVA de R$ 1.200, em 12 meses você tem que contribuir com R$ 100. Ou seja, junta ali R$ 100 todos os meses, que quando chegar o IPVA do seu carro, você paga à vista, com desconto, tá? Sem pesar em nada no orçamento. Ao invés de fazer o que a maioria das pessoas fazem, que é dividir em 3 vezes. Que aí já vem aquele montante maior e isso acaba te prejudicando. Certo? O quarto e último tipo de gasto são os gastos eventuais flexíveis. Que são aqueles gastos que você não tem todos os meses e que também não tem data fixa para acontecer. Por exemplo, comprar roupa, trocar de celular, gastos, por exemplo, com presentes dados aos outros. Eles acontecem todos os anos, mas não tem um mês exatamente específico para acontecer. O que esses gastos têm em comum? Além do valor ser absolutamente imprevisível, você tem uma alta autonomia, altíssima. Você consegue controlar isso com muita facilidade, sem impactar muito na sua qualidade de vida, certo? A dica aqui é a mesma dos mensais flexíveis. Você define uma meta e acompanha o progresso dessa meta. Só que no ano, por exemplo, se você gasta por ano R$ 3.000 com roupa, você vai, todos os meses que gasta, colocar ali na sua planilha, na sua ferramenta de controle, essa meta, se ela permitir que você faça isso, coloca a meta de 3.000 e vai acompanhando o que você já gastou ao longo dos meses. Assim você se mantém sempre com o orçamento controlado, sem comprometer a sua qualidade de vida. E não vai ser pego de surpresa quando alguma conta chegar ali e você não tinha previsto. Certo? Entendeu aí sobre os 4 tipos de gastos? É fundamental que você classifique os seus gastos para conseguir ter um controle maior das suas finanças. Eu vou deixar aqui embaixo o link de uma planilha muito simples para ajudar você a fazer isso. Basta você colocar a sua despesa, qual que é o item, classificar se ele é mensal comprometido, mensal flexível, eventual comprometido ou eventual flexível, que ela já vai dar exatamente o que você tem que fazer com cada um desses gastos, com o somatório, para manter sempre o seu orçamento em dia. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Clica aqui no gostei, por favor, me ajuda a fazer crescer o Batendo a Real. Se inscreve no canal para aprender a cuidar do seu dinheiro e se você estiver vendo esse vídeo pelo IGTV, lembre-se de compartilhar com aquele amigo seu que não sabe o que faz com o dinheiro que ganha. Eu fico por aqui, um beijo e bora realizar!